O presente sombrio de Nicholas. A lenda diz que, muito antes de ser conhecido como o homem bondoso Pai Natal, ele era apenas Nicholas, um homem que distribuía presentes, mas que carregava um fardo invisível. Nicholas odiava a felicidade, não a invejava, nem sentia uma repulsa gélida por ela. Para ele, a alegria era um brilho superficial, uma zombaria da verdadeira e inevitável miséria da vida. Ano após ano, ele via as crianças exultantes a abrirem os seus presentes na manhã de Natal, as famílias a rirem em torno das mesas fartas. Cada gargalhada era como um som agudo que perfurava os seus ouvidos. Na noite de 24 de dezembro, enquanto o resto do mundo dormia sob um manto de neve e esperança, Nicholas voava-se no seu trenó, não para dar alegria, mas para extinguir a felicidade. A casa dos Miller. Em 1928, na pequena cidade de Blackwood, vivia a família Miller. Eram pobres, mas o seu amor era a sua riqueza. A pequena Elara, de 7 anos, esperava ansiosamente por um único presente, um ursinho de peluche de feltro. Os seus pais tinham feito sacrifícios enormes para o comprar. Quando Nicholas pousou silenciosamente no telhado, o seu rosto, já envelhecido pelo tempo e pela amargura, estava contorcido numa máscara de aversão. Desceu pela chaminé e viu um urso de peluche embrulhado junto à lareira. Em vez de deixar um brinquedo novo, ele fez algo terrível. Trocou o ursinho. Ele pegou o ursinho de feltro e substituiu por um embrulho idêntico, que continha um pedaço de carvão frio e negro, que não queimava, mas que parecia absorver a luz. No silêncio da música, Nicholas passou a mão sobre o velho giradiscos na sala. No dia seguinte, quando a família tentasse pôr o seu disco de Natal favorito, ouviram apenas o ruído áspero, um arranhão que prometia que a alegria da música tinha acabado para sempre naquela casa. A semente da dúvida. E o mais cruel, ele murmurou um feitiço frio sobre a lareira, um sussurro de desconfiança que faria com que, na manhã seguinte, o pai de Elara acusasse a mãe de ter escondido o dinheiro e a mãe desconfiasse da honestidade do pai. Na manhã de Natal, a casa dos Miller foi invadida por um silêncio pesado. Elara chorou, não pelo carvão, mas pela confusão e a raiva que rapidamente se espalhou entre os seus pais. A alegria tinha sido sugada, substituída por uma tristeza louca. Nicholas observava de longe. No seu saco não guardava apenas brinquedos, mas os pedaços da felicidade roubados de cada casa que visitava. O riso das crianças, pequenas bolhas de luz que ele esmagava debaixo do seu casaco, o calor da família, pequenas brasas que ele jogava na neve para que se extinguissem, a esperança, fios de seda que ele rasgava com os seus dedos grossos. O saco de Nicholas não ficava mais leve a cada entrega, ficava mais pesado, cheio de peso da infelicidade alheia, a maldição. Mas a escuridão que ele espalhava começou a consumi-lo. Seu rosto ficou mais pálido e as suas mãos mais ossudas. Os seus elfos, que não eram criaturas alegres, mas antes entidades sombrias, começaram a temê-lo. Numa noite em que a lua era apenas um fragmento cortante no céu, Nicholas tropeçou no seu próprio trenó. O saco caiu e milhares de fragmentos de infelicidade voaram sobre ele. A maldição atingiu-o. Não desejarás a felicidade, Nicholas. Serás forçado a vê-la, mas nunca mais poderás tocá-la ou destruí-la. A partir desse momento, Nicholas, agora o Pai Natal que conhecemos, foi forçado a ver uma mais pura e cintilante felicidade em cada lar. Ele enche os sacos de brinquedos e sorrisos, mas não pode participar neles. Ele ouve o sorriso, mas seu próprio coração permanece gelado e vazio. E é por isso que, por vezes, quando as crianças dormem profundamente, pode-se ouvir um suspiro profundo e triste no telhado. É o velho Nicholas, condenado à eternidade, a ser o guardião da alegria que mais odeia, a testemunha silenciosa da luz que ele tentou apagar. E nas poucas casas que ele visitou há muito pouco tempo, a lenda diz que um frio inexplicável persiste, e nas manhãs de Natal, mesmo rodeados de presentes, o carvão da discórdia ainda arde. A lenda do sopro frio de Krampus, a véspera silenciosa. O casarão da madeira dos Muller aninhavam-se na sombra profunda dos Alpes austríacos. Era a véspera de Natal de 1903. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo estalar da lenha na lareira e pelo lamento ocasional do vento lá fora. O professor Klaus Muller, um etnográfico cético,
Tinha trazido a sua família para este local isolado para estudar as antigas tradições pagãs que persistiram na região, especialmente a lenda do Krampus. Ao contrário do alegre São Nicolau, o Krampus era o seu oposto demoníaco, uma criatura de chifres e cascos que, dizia-se, punia as crianças mal comportadas, levando-as para as profundezas das suas cavernas. A sua filha, Lise, de 10 anos, estava tensa. Ela tinha ouvido os sussurros da gente da aldeia sobre o Krampus, não como um conto, mas como uma ameaça real, especialmente quando a neve caía e as noites eram longas. Pai, o que é que Krampus faz exatamente às crianças que não se portam bem? Perguntou Lise, abraçando-o com um boneco de pano junto à lareira. Klaus riu, afastando a densa barba. É apenas uma metáfora, meu anjo, um conto para garantir que os pequenos não fazem asneiras. É o medo que os faz obedecer, não um monstro real. O sino e a ferrugem. Enquanto Klaus se preparava para dormir, notou algo que o fez parar no patamar da escada. A grossa porta de carvalho da entrada estava manchada, não como lama ou água, mas como algo que parecia ferrugem profunda. E no meio da porta, pendurado numa fita juta, estava um pequeno sino de bronze. Não era um sino festivo, era um sino antigo e ferrujado, que parecia ter estado enterrado. Um arrepio correu-lhe a espinha. Ele tinha fechado a casa hora antes. Ninguém podia ter chegado lá em cima com tanta neve. Ele pegou no sino e este estava gelado, inexplicavelmente frio, como se tivesse sido imerso num rio glacial. À meia da noite, um som que acordou Lise não era o vento, era um som rítmico, seco, de correntes arrastadas a subir a colina em direção ao casarão. Lise correu para o quarto dos pais, os olhos arregalados. Pai, mãe, há algo lá fora, algo a rastejar as correntes. Klaus e a sua esposa, Greta, acordaram e ouviram. O som era inegável. Clank, clank, clank. A subida era lenta, ponderada. Klaus, ainda cético, pegou numa lanterna numa caçadeira. Deve ser um animal desgarrado ou um vento a abanar as árvores. A presença gélida. Klaus abriu a porta dos fundos, dando de caras apenas com a escuridão e a neve. Apontou a lanterna para o exterior, a luz falhando contra a neblina que vinha na floresta. E então parou. O som das correntes tinha parado, mas o ar da sua volta mudara. O frio não vinha da noite, vinha da própria atmosfera. Era um frio que parecia sugar o calor do corpo. Ele olhou para a neve virgem. Havia marcas. Não eram de botas nem de ursos, eram marcas de cascos grandes, fendidos, que não se pareciam com nada que ele tivesse visto. Mas não era isso que aterrorizava o ar. No ar pairava um odor forte, não animal, mas a pinho úmido, musgo e velho, estranhamente enxofre. Klaus fechou a porta bruscamente, trancando-a com um pesado ferrolho. O que viste? Perguntou Greta, com a voz a tremer. Nada, mentiu Klaus ofegante, só o frio. Mas o terror não era o que ele tinha visto, era o que ele sentiu, arrepio de que o seu ceticismo estava a derreter-se. O juízo. De volta à sala ao lado da lareira, a lenha parou de arder. As chamas tornaram-se pequenos pontos azuis e subitamente apagaram-se. O cheiro em enxofre intensificou-se. Lise soltou um grito. No lugar onde a sombra da lareira deveria estar, havia agora uma figura que mal podia ser discernida na escuridão. Feita de silhueta e densidade negativa, tinha a altura de um homem, mas com uma cabeça grotescamente alongada e chifres retorcidos. Nos pulsos podiam-se ver-se os reflexos ténues de correntes enferrujadas. Não falava, não se movia, apenas exalava o sopro frio. O que aterrorizou foi o facto de que a criatura não se ter dirigido a Klaus. O intruso ou a Greta dirigiu-se a Lise, a única criança na casa. A figura estendeu uma garra coberta de pelo escuro na direção da menina. Não houve velocidade, não houve violência, apenas uma inevitabilidade lenta. Klaus gritou, atirando a caçadeira, que se resvalou inofensivamente no chão de pedra. Klaus percebeu ele. O Krampus não atacava o pai, atacava a criança que, no seu juízo, merecia ser levada. Clara fechou os olhos, apertando o seu boneco de pano. E por um momento a figura parou. Houve apenas o som do sino a balançar, mas não de bronze de Klaus que tinha tirado na porta.
Era um som que vinha dentro da sombra, um som oco e final. Quando quase acendi um fósforo, as chamas voltaram a dançar na lareira, como se nada tivesse acontecido. O cheiro a enxofre desapareceu. A porta estava fechada, a lanterna caída. Liz estava sentada, chorando silenciosamente, mas ilesa. Mas ao lado da lareira, no chão de pedra poída, havia um único vestígio que não poderia ser explicado. Um pequeno boneco de pano. O que Liz o abraçava estava ali, coberto de uma fina camada de gelo negro queimado. E estava vazio, como se o recheio tivesse sido aspirado por um frio impossível. Klaus Müller nunca mais falou sobre o Krampus como uma metáfora. A maldição do boneco de neve de cera. A pequena aldeia de Silverwood era famosa por seus natais idílicos. Mas em 1888 o espírito festivo foi congelado pelo terror. Tudo começou com o Sr. Elias Thorne, um oleiro talentoso, mas solitário, que detestava a alegria superficial da época. Em vez de fazer um boneco de neve comum, Elias esculpiu uma figura macabra. Usou a neve mais densa para o corpo, mas para o rosto ele fez algo incomum. Ele derreteu uma grande quantidade de cera de vela e a modelou em um semblante deformado e vazio. Fixando em 2 pedaços de carvão escuro para os olhos, em vez de um cachecol, ele amarrou um pedaço de tecido funerário preto que havia guardado. Ele o chamou de Frost e o colocou do centro da praça na véspera de Natal. No dia de Natal, as crianças notaram que, embora a temperatura estivesse acima de zero e todos os outros bonecos de neve estivessem começando a derreter, Frost estava intacto. Seus olhos de carvão pareciam seguir o movimento. Mas naquela noite, a tragédia atingiu a casa da Sra. O'Malley, que havia rido da figura de cera. Ela acordou com um frio normal e na manhã seguinte foi encontrada em sua cama congelada, não apenas morta, mas coberta por uma fina camada de gelo, como se o inverno tivesse entrado em seus ossos. O terror se espalhou quando o mesmo destino atingiu o ferreiro e depois o padeiro, ambos vizinhos que haviam tentado derrubar o boneco de neve na noite anterior. O padrão era sempre o mesmo, o congelamento misterioso e uma pegada de bota de barro e neve suja. Levava até a base de Frost. Os moradores perceberam que o boneco de neve de cera não era apenas imune ao calor, mas que ele caminhava à noite, e o pior, seu rosto de cera parecia ter mudado, exibindo agora um rosto doentio, como se absorvesse o sofrimento da aldeia. Uma multidão aterrorizada tentou queimar Frost. Eles o cercaram, despejaram querosene e acenderam um fósforo. Mas em vez de derreter a neve, ao redor do boneco começou a congelar em um ritmo acelerado. As chamas se transformaram em gelo e a figura de cera, um som de neve compactada e cera rangente. O Sr. Thorne, que observava da sua janela, finalmente confessou. Ele havia esculpido Frost sob a influência de uma antiga lenda nórdica, sob um espírito de inverno que transforma a alegria em desespero e a vida em gelo. Selando o pacto com a cera da sua própria vela de vigília, Silverwood foi abandonada. No ano novo, quando o degelo finalmente veio, o boneco de neve Frost não derreteu. Seu corpo de neve caiu, mas a sua cabeça de cera permaneceu, perfeitamente preservada, com aquele sorriso terrível. Dizem que, todos os anos na véspera de Natal, a cabeça de cera ressurge na praça, esperando a primeira nevasca para começar a reconstruir o seu corpo. E se você olhar de perto, você pode ver um reflexo de terror nos seus olhos de carvão. A caixa de música silenciosa. Em 1935, a pequena Clara, de 8 anos, estava obcecada por uma antiga caixa de música que viu na vitrine da loja de antiguidades do seu bairro. Não era dourada ou brilhante, era feita de madeira de cereja escura, quase preta, e parecia muito, muito antiga. O que tornava especial era a bailarina. Ela não estava em pointes, mas sim curvada, com a cabeça baixa, como se estivesse em luto. Na manhã de Natal lá estava ela, embrulhada em papel pardo gasto e debaixo da árvore. Clara vibrou. Ao abri-la, no entanto, veio a decepção. A corda estava firme, mas quando ela virou a chave e levantou a tampa, nenhuma música tocou. A bailarina permaneceu imóvel, curvada no centro.
Era uma caixa de música silenciosa. Clara a levou para o seu quarto, frustrada, mas na noite seguinte a mãe da Clara acordou com um som estranho vindo do corredor. Um leve repetitivo toque, 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 toque. Era muito suave, mas inconfundível. Ela seguiu o som até o quarto da Clara. A menina dormia pacificamente, mas a caixa de música estava aberta. A bailarina ainda estava imóvel, mas toque, toque, toque vinha dentro da caixa. A mãe fechou rapidamente, sentindo um arrepio gélido. Nos dias que se seguiram, o toque piorou. No primeiro dia, parecia um dedo batendo na madeira por dentro. No segundo dia, soava como um choro abafado. No terceiro dia, começou a soar como arranhões frenéticos. Na madeira escura, vindos do dentro. Clara, agora aterrorizada, tentou se livrar do presente. Ela jogou no lixo. Mas de manhã, a caixa estava de volta, na sua mesa de cabeceira. Ela tentou esmagá-la com o tijolo, mas a madeira escura permaneceu intacta, exceto por uma lasca que revelou que o interior não era oco, mas sim preenchido com um material macio e fibroso como o cabelo. Na véspera do ano novo, o som mudou. Não era mais um arranhão, era um som de algo úmido se contorcendo e empurrando contra a tampa. O pai da Clara, finalmente convencido de que o objeto era amaldiçoado, pegou a caixa e levou para o quintal. Ele a colocou sobre uma pilha de lenha seca. Quando ele acendeu o fogo, a caixa de cerejeira escura começou a crepitar. O calor parecia intensificar um movimento interno. De repente, a tampa não aguentou. Ela se abriu com um estalo violento. Mas não havia fumaça e não havia música. De dentro da caixa, a bailarina finalmente se moveu, mas não para dançar. Ela se levantou totalmente e lentamente. Olhou para o céu. Seus braços não estavam mais curvados em luto, mas estendidos em um gesto de súplica. O pior não era a boneca em si, mas o que ela deixou para trás quando se ergueu. O interior da caixa escura estava vazio e ensanguentado, e o som de um choro infantil distorcido e agora audível encheu o ar antes que as chamas envolvessem a madeira e a figura. Dizem que o toque da caixa era a alma da filha do oleiro que foi selada na madeira escura pelo pai enlouquecido. E o toque era o som dela tentando escapar. Desejo a todos um bom Feliz Natal. Não se esqueçam de deixar o like e de subscrever o meu canal. Muito obrigado e até à próxima.